Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento e saúdo a todos em nome do nosso amado, bendito, amoroso Salvador Jesus Cristo. Eu estou feliz por mais uma vez ter essa grande privilégio, essa graça de parar um pouquinho para falar convosco, para junto nós cultuarmos a nosso Deus e junto também aprendermos a sua maravilha. O desejo do meu coração é que todos nós possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. Não temos tempo mais a perder, o que nós temos mesmo é que nos aprontar, Nós damos graças a Deus porque Ele, sendo a grande oliveira verdadeira, tem nos enxertado nele. Hoje eu sou feliz, você é feliz, cada um de nós é feliz. E se você que nos ouve ainda não tem essa felicidade, busque a paz, siga. Você encontrará em Cristo Jesus refúgio para vossas almas, pegando sobre si o fardo dele que é leve, O jugo dele é suave. Tudo se torna fácil para o cristão, para todos aqueles que se opinam em viver realmente a vontade do Senhor. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, você que para nesse momento para juntos aqui falar, ouvir a graça do Senhor estendida através da sua palavra, que vossos corações sejam ricamente recompensados pelo nosso Deus. Nós estamos, meus irmãos, agradecidos porque nos permite viver mais uma hora, Para nós isso é muito honroso. Você deve agradecer a Deus por tudo que Deus tem dado para você. A razão de estar de pé hoje foi a misericórdia de Deus. Não é porque você é bom, não é porque você é o melhor filho, o melhor pai, a melhor mamãe, ou um bom irmão de igreja, quem quer que seja você. Mas foi a graça, a misericórdia de Deus que tem estendido sobre nós esse tempo e tem nos colocado hoje em lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus continue vos abençoando. Eu já quero, sem perda de tempo, ler uma parte da mensagem aqui. Antes propriamente de nós lermos a Escritura, eu não sei se nós vamos terminar hoje, talvez terá alguns volumes, Eu vou entrar num assunto muito gostoso e quero que todos vocês sejam abençoados por Deus e comece a analisar o que nós vamos falar, comece a prescrutar sobre isso, comece a levar a sério essas coisas, porque, irmãos, estamos chegando às margens de um grande acontecimento e nós precisamos nos preparar. Não é hora mais de ficarmos trocando de igreja, não é hora mais de ficarmos achando que esse é bom, aquele é bom. É hora de nós realmente viver o que está escrito, viver a palavra de Deus. Amém? Deus não está procurando pessoas que se agrupam e fazem mutim, divisões, separações, não. O que Deus quer é que seus filhos obedeçam a sua palavra. Somente isso. Obedecendo a palavra de Deus, você está agradecendo a si mesmo e agradando a Deus. Mas eu quero deixar aqui uma artigo da mensagem. Deus é seu próprio intérprete. O profeta de Deus diz que o Espírito Santo venha e prepare o campo da lavoura. Que o nosso entendimento esteja aberto ao Espírito e ao poder de Deus hoje à noite. É o que desejo vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre a lavoura de Deus. Então, veja que Deus é tão bom para nós. Então, o profeta diz que o Espírito Santo venha e prepare o campo da lavoura. Que o nosso entendimento esteja aberto ao Espírito e ao poder de Deus hoje à noite. Amém? Deus os abençoe. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Somente esse verso, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Na programação anterior, domingo passado, nós falamos sobre edifício de Deus. Hoje nós vamos falar sobre lavoura de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção para que você entenda o programa de Deus. Não é só estar ouvindo e não extrair nada. Eu gosto que você realmente extraia o que nós estamos falando a vocês, Então, enquanto vocês procuram a Escritura, que está em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, nós vamos ouvindo aqui com o Cícero Pedro, cantor da mensagem, Pedrinho, a mensagem aqui sobre o trigo e o joio. Quem é trigo, quem é joio, não tem que discutir. E nós vamos falar hoje sobre essa semente, A semente de Deus, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.
sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, É verdade. como o trigo não herdará. Deus preparou a terra, plantou a semente do trigo, e o joio foi semeado pelo astuto inimigo. Mas quando o trigo nasceu, o joio nasceu também. São os dois bem parecidos, não se sabe quem é quem. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Aleluia. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. E a lavoura está crescendo e cada vez mais bonita, mas o joio está no meio e você não acredita. Se você arrancar o joio, pode ocorrer o perigo. Por engano arrancar um formoso pé de trigo. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quando o sol está muito quente, o trigo fica curvado e o joio ali no meio está também desanimado. Mas quando Deus manda a chuva, cai sobre as duas espécies. O trigo se regozija, o joio também agradece. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Da colheita eles serão separados, palha, trigo e o joio, cada um vai pro seu lado. Terão eles seus destinos pelo Senhor decidido. Palha e joio são queimados, mas o trigo é recolhido. Amém. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Toda semente eleita que o Senhor predestinou, ela já está segura na mão deste lavrador. Ela vai para o celeiro pela predestinação. Deus não deixará perder a semente de Abraão. Glória a Deus. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. É verdade, meus irmãos. Quem é trigo, quem é joio. Não adianta nem o joio tentar se passar por trigo,
querer ser bom, querer manter uma aparência daquilo que não é. Né? Já imaginou um bode colocando pele de ovelha e querendo ser ovelha, né? Ou mesmo um abutre colocando pena de pombo para ser um pombo? Não vai adiantar nada. O importante para nós é que Deus é juiz justo, Ele sabe todas as coisas, quem é dele. Quem nunca foi também nunca será. Mas eu creio que estou falando a muitos deles que ainda estão perdidos, muitos ainda, alguns desviados, né? Mas que possam retornar à casa do Pai e dar fruto digno de vida eterna, né? Crendo em toda a palavra, esperando realmente que Deus conclua a obra do ministério em sua vida. Que Deus os abençoe, né? Muito bem, nós vamos ler então a Escritura, que eu citei, né? 1 Coríntios 3, verso 9, que diz assim, só apenas esse verso, dizendo assim, porque somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vamos ficar só com essa parte. Vós sois lavoura de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua palavra em nossos corações, que cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, na liderança do Espírito, na doçura, na graça, na comunhão divina, possa realmente penetrar agora em lugares celestiais, nas regiões santas, puras, livre de pecado, livre de pensamento, livre de toda tortura humana, e que nós realmente possamos agora, Senhor, nos alimentar com Tua palavra. Que ao terminar esse culto, nós possamos sentir, até mesmo dizer, porventura não ardiu nossos corações quando nos falava a palavra. Fale ao Teu povo nesta hora, Senhor. Encontre a Tua semente eleita. Ó Deus, ajude cada um nesta hora. Nós precisamos do Teu poder, Pai, para prosseguir nesta hora. Em o nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Abra o entendimento para compreender a Sua palavra. É o que nós desejamos. É o desejo do Senhor para nós nesta era que estamos vivendo, Pai. Nosso muito obrigado até aqui. Ser com cada um em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Então, que maravilha, né? Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus. Quando menciona a palavra lavoura, logo vem na nossa mente uma plantação no seu meio termo, né? Aí já crescendo, já dando já frutos, né? Mas nós vemos que, se você notar a escritura mais em cima, aqui o verso de número 6, a Bíblia diz assim, Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Mas agora, na verdade, o que vem a ser para nós vós sois lavouras de Deus. Né? Nós entendemos que a palavra lavoura significa o terreno preparado para cultivo. Então você deve ser um terreno preparado. Né? A Bíblia diz que Jesus, quando chegou ao mundo aqui, diz assim a Bíblia, que sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Como Deus era espírito, precisava ter uma terra preparada ali, que é a pessoa bendita de Jesus. Então, o corpo preparado. Amém? O lavrador, quando está para lavrar o solo, para ter uma boa colheita, ele primeiro desmata ali, toma a terra, ele prepara o solo. Né? Então, ele tem ali uma mudança, até que ele tem que fazer uma transformação no solo, para que ele possa plantar. Então, depois ter a sua cega. Por isso, Paulo diz, eu plantei, plantou aqui na terra. Onde é que a palavra vai? No coração do ser humano. Né? E nós queremos que Deus é que dá o crescimento, Deus que rega, Deus que faz tudo, pela linhagem direta do Espírito de Deus. Não é nenhuma fatura humana, manufatura, o desejo carnal de um ser humano, por mais agitado, por mais bem posicionado, não. Tem que ser pela linha do Espírito de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Graças a Deus. Então, nós entendemos que, assim, a lavoura de Deus somos nós. Agora, depende que tipo de semente é que nós vamos deixar cair em nós. Se nós deixar cairmos a semente de Deus, nós vamos dar fruto digno de vida eterna. Mas se nós deixarmos cair também a semente do maligno, então você vai produzir coisas ruins, né? Porque aquela terra boa, quando se planta coisa boa, ela sai coisa boa. Mas tem terras que se plantar abrolho, só colhe abrolho. Você não pode plantar espinhos aí e colher rosas, né? Plantar carrapicho e colher uma outra coisa que não tem nada a ver com carrapicho. Você tem que colher segundo a sua espécie, né? Mas eu tenho aqui algumas escrituras que, por certo, vão nos ajudar muito aqui acerca desse assunto, né? Que então sabemos que é uma terra, lavoura é uma terra
preparada para cultivo. São Mateus capítulo 15, verso 10 a 13, diz assim: E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entende. Vê? Jesus fazendo o convite aqui. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. É o que eu desejo que você faça nessa hora. Ouvir e entender. Depois, você entendendo, você passa a agir sobre o que você entende. Ouvindo, reconhecendo e depois atuando ou agindo sobre o que você conhece, né? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Tudo que Deus não plantou vai ser arrancado. Não adianta ninguém querer pegar e fazer diferente. Mas Deus somente reconhece aquilo que é dele. Vê? Deus não reconhece nada que o homem planta aí fora da vontade de Deus, mas tem que ser a plantação, algo direto por Deus. Por isso é que nós devemos ouvir um evangelho que tem a semente eleita, a voz de Deus para esse tempo, a eleição divina de Deus. Há muitos evangelhos aí, mesmo citando a Escritura, mesmo citando mensagens, mas nós temos que ver realmente se aquilo está 100% dentro da liderança do Espírito. Nós temos que analisar, meus irmãos e ouvintes, que se o que nós ouvimos, se está aqui na palavra de Deus, se está aqui na mensagem da hora, não é argumento, mas é o que está dentro da via perfeita de Deus. Alguém ficar preocupado de ter grande movimento e gritaria e tudo mais, e querer ser sábio em tudo, nós não temos que preocupar. O que Deus nos deu para a salvação está aqui, está na mensagem do mensageiro dessa era. Nós não precisamos pegar aqui e forjar certos conhecimentos. Deus nem mesmo aprova essas coisas. Porque nós queremos ser inchados, grandes demais, e esquecemos das coisas que Deus faz para nós. E nós, quando tomamos essa parte, esse lado, nós erramos a quilômetros de distância da realidade de Deus. E Deus não quer que nós sejamos assim. Mas Deus sempre nos preparou, né, com esse bom espírito que Ele tem em nós, para que todos nós chegássemos junto ao conhecimento da verdade de Deus, né, a tornarmos a varão perfeito, a imagem completa de Cristo. Da maneira que Ele é, seus filhos serão. Você já imaginou, você nunca vê em lugar algum Jesus colocando coisas demais, em excesso, mas Ele sempre amenizando a situação para que toda a carne nunca se perca, mas que todas viria a ser salva através do conhecimento do Filho de Deus. Então Jesus foi sempre dessa maneira. Aqui em Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 1, verso 1 a 3, nós encontramos assim que Deus dá uma bem-aventurança aos cristãos, aos filhos nascidos de Deus, que são considerados também como árvores plantadas à ribeira de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem pessoas que são escarnecedores, vêm só gritando contra a verdade, falando mal contra a verdade. Irmãos, nós não devemos tomar parte nessas coisas. Nós temos que saber ouvir todas as coisas, né? Reter tudo o que é de bom, o que é de ruim deixar para lá, para que nós também não pegamos o mesmo espírito e vivamos nossos dias na terra agitados como muitos. Deus deu descanso para o seu povo. O descanso é o Espírito Santo, ou seja, a revelação da sua palavra, que quando o homem ou a mulher encontra essa revelação, ele encontra um lugar de descanso. Eles não ficam mais agitados, perturbados, né? Eles sempre têm um porto de segurança, está atracado em Cristo Jesus. Vem os vendavais, o sistema religioso de cá e de lá não afeta ele ou ela em nada, porque eles são nascidos através da vontade perfeita de Deus. Então veja, esses são bem-aventurados, né? Que nem se detêm no caminho dos pecadores,
nem assenta nas rodas dos escarnecedores. Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora veja: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Há uma promessa de prosperidade na igreja de Deus. Veja, Deus sabe como fazer isso, tanto no natural como no espiritual. Se nós pegarmos dentro da Escritura aquilo que é bom para nós, Deus sempre vela e cumpre a sua palavra. Então você vai ser próximo no espiritual. Se Ele quiser que você seja próximo no natural, você vai ser próximo. Mas você tem que ser obediente e ser uma pessoa que realmente é devota ao Senhor Jesus. Cumpra todos os desígnios eternos de Deus. Deixa as coisas que não pertencem a Deus de lado. Primeiro, dê tudo de melhor ao Senhor Jesus Cristo. Dê o seu coração, dê a sua vida, dê a sua casa, dê o seu tempo. Nós hoje, muitas vezes, temos nosso tempo assaltado pelo inimigo. Nós não temos tempo para Deus. A gente, às vezes, só quer buscar a Deus quando estamos passando mal, está na pior, quando o médico desengana, quando você está com um problema ruim aí as pessoas se latimam, nos pedem oração, fazem correr de oração. Mas quando estão no bem, se esquecem de Deus. Né? Está aí no mundo, no bel prazer, nos desejos da carne. Mas quando a velhice, quando a velhice da minha vez começa a chegar, vê os problemas, as dificuldades, as pessoas começam a se lembrar de Deus. Mas não espere essas coisas acontecer, não. Né? Entregue ao Senhor Jesus. Você que está afastado, reconcilie com Deus. Venha para a palavra do Senhor. Né? Não fique afastado, não, porque quando você está afastado, você está à mercê do inimigo. Você está aí realmente em apuros, né? Então, veja, plantado junto a ribeiros de águas, né? Nós sabemos que Deus sempre faz isso para nós. Sempre Deus tem uma maneira de trabalhar conosco, né? Então, que Deus sempre faz assim, e dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém? Quando, na tradução King James, fala assim, que a ribeira de água é águas boas. Então, nós sabemos, quando você está adiando água boa, mesmo que você regar a horta com água boa, né, sai tudo tranquilo, tudo lindo, maravilhoso. Agora você pega a água do chiqueiro, lavou o chiqueiro, você pega a água de fossa para aguar uma hortaliça, não vai dar certo. Mas a água de Jesus nos dá água limpa. É a água que ela limpa você de dentro para fora e também de fora para dentro. A água espiritual de Deus. Ela faz uma limpeza em nós de tal maneira que nós sejamos mais altos do que a neve. Agora nós ficamos montando cisternas rotas, que não retém, que retém ali tudo quanto é tipo de cocô de animais, sapo, girinos, cobras, aranhas, barato do brejo e tudo mais. E às vezes nós bebemos essas águas, mas como é o reclame do próprio Deus, acho que creio que é em Jeremias que diz, né? O reclame de Deus que a mim, o meu povo que me ama, 3 maldades fizeram, né? A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram para si cisternas rotas, onde tem uns preceitos dos homens. Deixaram o manancial de água viva. O que estão fazendo hoje? É só que não é uma igreja moderna, uma igreja que tem light, essas coisas que realmente o mundo está mais lá do que a própria igreja. Mas nós damos graças a Deus, que em meio a tudo isso, Deus está trabalhando de uma maneira especial através dos seus filhos, né? Então dá o seu fruto na estação própria. Todas as coisas têm o tempo certo de Deus. Não adianta nós queremos adiantar e passar pelo meio, atravessado de qualquer jeito. Deus tem o tempo certo. Por isso nós temos que ser maleáveis nas mãos de Deus e esperar que Ele conclua a obra que Ele começou em nós. Até os dias de Jesus Cristo. Ele fará isso pelo teu poder, pela tua graça, né? E tudo quanto fizer, vamos prosperar. Então, na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, você prosperará. Glória a Deus, aleluias. Deus tem um tempo certo de fazer as coisas. Agora, muitas vezes, irmãos, nós não prosperamos espiritualmente falando, é porque nós vemos, às vezes, debaixo de um jugo, de uma igreja, de um movimento,
né? Ficamos presos ali, fechados ali, em tudo que nós ouvimos, aquilo deixa a gente preso, sem até mesmo poder ter uma respiração espiritual. E aquilo vai acabar mais cedo ou mais tarde nos matando, e tem muita gente morrendo por aí, exatamente por não parar para ouvir Deus. Eles preferem parar para ouvir o homem falar do que Deus falar. Mas quando nós paramos para ouvir Deus falar conosco, nós sabemos que nós vamos ser muito abençoados por Deus. Amém? Gênesis capítulo 2, verso 9, nós entendemos aqui algo tremendo na Escritura, que diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Vê? Deus fez brotar da terra toda árvore boa para comida, para comer. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora, Deus fez brotar da terra toda árvore boa para comida. Da onde é que veio a árvore da morte? Se ele só fez brotar a árvore que dê comida, boa para comida. Da onde é que surgiu a árvore então que daria morte? Né? Agora, você vai ver 2 pontos na tua Bíblia aí, e está assim, e no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Essas duas não falam que foi brotado, porque ali é um símbolo, porque não é uma árvore natural. Porque se fosse uma árvore natural, a árvore da vida, quem que era Jesus? A árvore da ciência do mal era Satanás. Mas que tipo de representação de árvore seria se fosse natural? Que se o homem comeu da árvore natural, né, dessa árvore da ciência do bem e do mal, que nada mais nada menos que é Satanás. Mas se fosse natural, seria algum tipo de fruta aí? Qual outra fruta que se ele comesse daria vida eterna? Quando a Escritura diz assim, ora, eis como é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que nós estenda a sua mão, coma da árvore da vida e viva eternamente. Você tocou na árvore da ciência do bem e do mal, que é a árvore da morte, que se fosse uma fruta, igual muitos dizem aí, né? E fala que Eva comeu a maçã e tudo mais. Agora, qual a árvore que se o homem comesse daria vida eterna? As pessoas se preocupam muito, mas não sabem onde está isso, como está. Aquelas árvores eram símbolos. Amém? Então, essas duas forças estão aí, desde o Jardim do Éden. Por toda a Bíblia nós vamos encontrar essas duas forças trabalhando. Deus e Satanás. Amém? Mas Deus está com uma obra específica, fazendo o quê? Fazendo com que os seus filhos realmente venham, né, a desfrutar da árvore da vida. Então Deus nos compara com árvores. Aí você vai notar, Moisés e Elias, as duas oliveiras, Apocalipse capítulo 11, verso 3. Deus nos compara com isso. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 11, verso 3. Diz assim, meus irmãos, olha. E darei poder a minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. Agora, era simbolizado como árvore. Então, toda árvore que não vai dar bom fruto será cortada. Por isso, passe você a dar bom fruto. Se você não estiver dando bom fruto, já sabe o que vai acontecer. O machado está posto à raiz das árvores. Toda aquela que não der fruto vai ser cortada. Agora, quando fala dar fruto, é fruto espiritual. Se você primeiramente deu fruto espiritual, automaticamente o natural vai acompanhar. Agora tem gente que quer fazer o contrário. Quer ser o tipo dos fariseus. Quer fazer algo que o povo acha que está agradando, que está bem, né? Com abraços, tapinha nas costas e tudo mais, mas não está dando fruto espiritual. O caso de ser bondoso, de fazer bom às pessoas, é o dever, o direito de todo ser humano. Toda pessoa que é sensata, tem um entendimento livre, né, aberto, sem problema, sabe que realmente o dever é ser bom a todos. Mas saiba disso, então, as duas testemunhas que profetizarão por 1260 dias vestidos de saco. 1260 dias são realmente os 3 anos e meio de tribulação. Né? Que 3 anos e meio, 1260 dias e 42 meses são realmente a mesma quantidade. Eles vão pregar aqui na tribulação, quando a noiva estiver sido embora daqui. Eles vão fechar a casa da 180ª semana da visão do profeta Daniel de Apocalipse, livro de Daniel, capítulo 9, verso 23 em diante, né? Que diz assim, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito bem amado.
Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas do seu povo. Amém? E as 70 semanas foi distribuída em 3 partes. 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. 7 semanas, cada semana tinha 7 anos. 7 vezes 7, 49. Gastaram 49 anos para construir Jerusalém. Né? E as ruas e as tranqueiras se edificarão mais em tempos angustiosos. Né? Mais 62 vezes 7 são mais 434 anos. Veja, irmãos, então já foi o total das 7 semanas, 2 semanas, 9 semanas, né? 62 semanas, né, que eu falei, e 7 semanas, aí faltou 1 semana. Então deu 69, falta uma que foi, ele veio pregando para os judeus, e foi pregou 3 anos e meio e foi tirado do sacrifício, né? Então, Deus parou com os judeus ali, como partiu uma laranja ali, a metade para os judeus para cá, a outra metade para os judeus na tribulação, outros 3 anos e meio que vai fechar essa casa 70ª semana. Mas Deus começou a tratar conosco durante 7 eras, ou seja, 7 sábados. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Estamos na última era da igreja. E Deus agora está fechando a casa das 7 eras. E logo mais ele voltará e tratará com os judeus para fechar a casa 70 semanas. Por isso, se você está nos ouvindo, se você ainda tem essa coisa embaralhada, olha, acerte com o Senhor Jesus Cristo, ajuste a sua vida, porque daqui a uns dias, esse evangelho aqui, novamente, vai voltar para os judeus, através das 2 oliveiras que é Moisés e Elias. E sabemos que Deus está fazendo isso para nós agora. Mas enquanto isso não vai para lá, Deus está trabalhando conosco, né? Então, se você já tem o terreno preparado, deixa a semente de Deus cair no seu coração, para que você possa, então, estar livre dessas coisas, né? Livre desses purgatórios que virão aí na tribulação, as tentações, né? A Terceira Guerra Mundial e tudo mais. Você já está vendo os rumores, os pequenos rumores surgindo, e nós não temos tempo mais para brincadeira. Esses crentes que andam brincando, disse aquilo, e não firma em canto nenhum, não tem posição espiritual, irmãos, é hora de tomarmos uma posição na palavra de Deus. Não é hora de virmos sendo admiradores da palavra, né? Fazendo algumas colocações aqui e ali. Não, é a hora de nós abrir o nosso olho espiritual e ver como estamos nosso Deus, ajustar nossas vidas. Porque num desses dias tudo parará. Isso é a promessa de Deus para nós nesse tempo. Mas ainda que as pessoas não conhecem toda a palavra, Deus nunca chamou nós para compreender tudo. Mas nós crer de coração que Ele tem visitado a terra uma vez mais, através de uma mensagem restauradora, através de uma árvore frutífera nessa hora. Na próxima programação, se Deus permitir, quero falar sobre a restauração da árvore noiva, porque essa árvore foi crescendo durante as eras, e também ao mesmo tempo ela foi perdendo as suas folhas, foi perdendo tudo conforme a profecia de Joel 2,28. Nós vamos ver sobre isso. Aí você vai ver porque muitas árvores estão caídas, muitas árvores estão doentes, muitas árvores estão quebradas pelo meio, muitas árvores destruídas, só está no tronco. Porque o diabo, durante as eras, dessecou a galha das árvores, cortou embaixo. O diabo meteu uma motosserra e cortou o imundo. Mas nós sabemos que o profeta Joel dizia, eu restaurarei. Há uma restauração vindo para nós nesta hora. Aleluias! Isso nos deixa animados e saber que Deus não nos abandonou. Nós não estamos sozinhos. Em meio a tantas agitações, tantos problemas espirituais, vindo, cada um pior do que o outro. Veja, cada movimento surgindo aqui e acolá, mas o que nós temos que fazer, nunca nos abandonar, deixar a palavra do lado e ficar aí, ao Deus dará, à mercê de conhecimentos e tudo mais, ainda mais quando estão fora da palavra de Deus. Nós temos que realmente saber quem estamos escrito. Deus quer que nós sejamos assim, né? Então veja que a palavra, também a palavra do trigo e do joio, nós vamos encontrar Mateus aqui, Mateus capítulo 13, como foi o hino do irmão Cícero Pedro cantando, né? Mateus capítulo 13, a partir do versículo de número 24, 30, acho que é. Diz assim, propôs de outra palavra, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo o homem, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a árvore cresceu e frutificou, e apareceu também o joio, e os servos
do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Por quê? Se Deus, segundo a parábola, o Senhor só semeou semente boa. Ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Irmãos, está vindo uma colheitadeira aí, mas primeiro ela vai colher o joio. O joio é o Conselho Mundial de Igreja, está se unindo todo o sistema internacional. Veja bem, essa é a maneira que vai ser atada em joio, em molhos ali. Né? Então o joio está crescendo junto mesmo, mas na ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Deus tem enviado agora a sua palavra. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Deus realmente está fazendo isso, mas o mundo está sendo enganado por causa do sistema religioso. E tem muito joio batendo palma, alegrando com bênção e tudo mais, como a chuva cai sobre bons e maus, assim é a mesma coisa. E o joio tem mais Pentecoste, parece que tem mais vida vivida do que o cristão, parece que não tem lutas, parece que não tem altos e baixos, e fica assim. Mas nós sabemos que Deus está trabalhando conosco nesta hora através da palavra. Amém? Deus fará uma diferença por causa da palavra. Ainda que todos abram a boca e bradem daqui e bradem lá, eu tenho a palavra aqui, tem que ficar aqui, não. Você tem que estar com a palavra de Deus. A palavra que eu tenho pregado, eu julgará, eu já tenho até julgado. Mas no último dia, quando aquela tela for baixada, você vai ver diante de você que a palavra já te falou para você e você não deu caso algum a ela. Porque você estava muito afundado em um sistema internacional, no seu próprio entendimento, escandalizando a você mesmo. Veja, não te estribe em teu próprio entendimento. Deixe que você saiba para lá, mas fique com o que diz a palavra. Amém? Não precisa muita coisa não. É só obedecer a palavra de Deus e ficar tranquilo, sossegado mesmo em Cristo. Havendo feito tudo, de acordo com a palavra de Deus, ficar firme. Tá bom? Que Deus abençoe. Na próxima programação, Deus permitindo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Agora, sabemos que é assim. Por isso que Jesus falou: se você tiver fé como um grão de mostarda, Mateus 17:20, por que será que ele diz isso? Porque a mostarda é uma das menores sementes e não conseguiram fazer a habilitação dela. Se você tiver uma fé assim, não tem demônio, não tem falsa doutrina, não tem espírito de heresia, não tem espírito de briga, que mais estão brigando hoje. Isso não pega você, porque você tem uma fé genuína por Deus. Amém? Então, veja, como um grão de mostarda, você vai ser grande, porque aquela sementinha dá uma enorme de uma árvore frutífera. E que nós sejamos assim, tá bom? Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus os abençoe, Deus os sustente, que Deus possa realmente abrir os seus corações, né? Pela fé, você pode deixar ele fazer isso. Ele entrando lá, ele vai transformar a você. É ser um com uma palavra, ser um como ele e o Pai é um. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus prossiga falando dos vossos corações. Eu quero fazer uma oração. Pai Celestial, nesta hora, Pai, eu oro pelos meus irmãos, meus ouvintes, e pedindo que o Senhor envie o teu Espírito Santo onde estiverem. Ó Deus, ajude eles, Senhor. Cada pessoa enferma, doente nesta hora, como minha irmã, que está ali, ó Pai bendito, de quarentena, que o Senhor possa ajudar e curar ela, Senhor. Cada espírito mau, de enfermidade, que está na vida dos teus filhos, nos seus corpos físicos, está repreendido agora em nome do Senhor Jesus Cristo, e está ordenado a sair pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Faça isso para o teu povo, Pai, para a tua glória nós pedimos. Amém, Jesus, amém. Meus irmãos, Deus os abençoe a vocês, enquanto nós vamos aí terminando já, ouvindo agora Joel Jonas cantando O Jardineiro que Chora. Amém? Deus está preocupado conosco, no bom sentido, Ele quer o nosso bem, o melhor para a nossa vida espiritual, mas muitos viram as costas para Ele. Mas mesmo assim, Ele é um bom Pai e fica batendo na tecla até que o último eleito entre. Se você é o último eleito, entre o mais rápido possível para nós ir embora desse hospital de pestilento, dessa terra cheia de tortura, cheia de doenças, cheia de enfermidade,
tantas coisas mais, tá bom? E quarta-feira, Deus permitindo, estaremos aqui mais uma vez, assim Deus permitindo. Estejam todos na paz do Senhor, uma boa noite e uma boa semana de trabalho, um bom descanso para aqueles que têm feriado, né? Deus seja com cada um em nome de Jesus Cristo. Amém. Possuía o perfume mais puro amor. Porque deixaste que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças para se levantar. Os crentes são a plantação do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. E o crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parecem que os vejo chorar ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças para se levantar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A tua cadeira ainda te espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que é hoje